Aristóteles, a leitura é o caminho mais curto para o conhecimento. Por isso, um programa consistente e forte de leitura para crianças e jovens pode levar muito mais longe. Para falar um pouco sobre a arte de escrever e cativar as pessoas por meio das palavras, eu convidei a autora do livro As Aventuras de Letícia, O Mistério das Tartarugas Marinhas, Ana Amélia Paulucci. Tudo bem? Ei, Bebel, que honra estar aqui no seu canal. Assim, é uma honra te receber aqui. É um prazer ter você na minha entrevista. Antes de você começar a entrevista, eu queria contar uma coisa. Como que eu te conheci? Então, já tem muitos anos isso. Sim. Você estava na academia, esperando a sua mãe fazer esteira, e me chamou a atenção uma criança. Quantos anos você tinha naquela época? Uns 9 anos? Acho que devia ser uns 9 anos. Uma criança lendo. Eu já tive a oportunidade em outros países e em países fora, né, aqui do Brasil, a gente vê muito nos parques, nos trens, em metrô, crianças, adolescentes e jovens lendo. E aqui no Brasil isso é raro. Então eu me aproximei de você e fui conversar para poder saber o que você estava lendo. Era um livro, não era um livro acadêmico, de escola, didático, era um livro de história. E aí eu falei do meu livro e te mandei um de presente. E eu fiquei muito feliz da Bebel ler o meu livro. E assim, eu fiquei muito feliz em ter recebido, porque eu amei. Pois é, mas depois mais feliz ainda eu fiquei quando você me mandou um vídeo que você fez uma interpretação do livro e fez um resumo e falou, né, sobre a aventura. E eu fiquei maravilhada com a sua compreensão para a sua idade. E eu falei, é isso que eu quero para todas as crianças, né? Então eu fiquei, me chamou muita atenção e eu vejo que agora esse seu canal no YouTube está começando, mas vai ser um sucesso. Pela sua dedicação, pelo seu carisma, então eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Então por isso eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Gente, a Ana Amélia é doutora, professora e pesquisadora na área de alimentos e microbiologia. É isso aí? Isso mesmo. Então, como foi essa decisão de escrever um livro de literatura infantil fora da sua área de estudo? Na verdade, não é tão fora da minha área, não. Porque eu sou bióloga, né? O livro fala de tartaruga marinha, fala de ambiente, ecologia, biopirataria, então tem muita relação com tudo que eu estudei. Sim. E eu trabalhei durante muitos anos na universidade, e na universidade, além de ser professora, pesquisadora, tudo isso que você falou, eu fazia também projetos de extensão. Você sabe o que são projetos de extensão? O que são? Me explica. É você levar para fora dos muros da universidade conhecimento. Então, junto com os meus alunos da biomedicina, a gente levava ações sobre higiene, sobre microbiologia, sobre alimentos, para instituições que tinham crianças, então eram creches, escolas, né? Principalmente crianças em vulnerabilidade social. E me chamava a atenção porque a gente criava, a gente usava toda a criatividade para poder desenvolver teatros, jogos. E as crianças, às vezes, quando elas tinham que ler, apesar de elas saberem ler, elas eram alfabetizadas, muitas delas, elas não conseguiam entender. Então isso é o analfabeto funcional. E é um problema grande no nosso país. Sim. Então eu quis reunir, então, depois que eu terminei meu trabalho na universidade, que eu me aposentei, continuar educando, trazendo livros, então, para as crianças, para trabalhar essa questão. Espetacular, amei saber disso. E então... Só te contar mais uma coisa. Sabia que de 15 a 64 anos, no nosso país, de cada 10 pessoas, 3 são analfabetos funcionais. Muita gente. Nossa, é muita gente. E isso a gente pode combater lá atrás, né, com esse tipo de trabalho. É fundamental mesmo esse tipo de trabalho. E qual foi sua inspiração para criar essa aventura de Letícia com as tartarugas? Bem, na verdade eu sou bióloga, né, como eu já falei. Então, minhas duas paixões, a biologia e mergulho. Eu sou mergulhadora, com carteira, com curso, e eu já mergulhei em vários lugares no Brasil e em outros lugares fora do Brasil. E o meu primeiro mergulho foi em Angra dos Reis. Quando eu vi as tartarugas, eu fiquei assim maravilhada com elas e comecei a estudar e a ler tudo sobre tartarugas.
E todos os mergulhos que eu vou fazer, eu sempre estou procurando as tartarugas, Uhum. né? Então, eu até ganho de presente tartaruguinhas, de tanto que eu gosto. E lá em Angra dos Reis tem uma espécie de tartaruga, que é a que eu falo no livro, que ela está ameaçada de extinção. Na verdade, todas as tartarugas, elas estão ameaçadas de extinção. Então, eu quis criar essa história, né, considerando a realidade, né, do ambiente, da ecologia, de tudo, e trazendo uma aventura e uma ficção que eu criei, Sim. considerando algumas questões ambientais. Uhum. Mas peraí, como que é essa coisa aí? A protagonista é uma menina? A Letícia? Ah, adorei sua pergunta. É verdade. Quando eu era pequena, a maioria dos livros de aventura que eu lia sempre eram meninos, homens. Por exemplo, Júlio Verne, eu amava Júlio Verne. Eu amo Júlio Verne. Todos os livros são homens, né? 20 mil léguas submarinas, não tem nem mulher, não aparece ninguém, não aparece, assim, acho que fala da mulher de alguém, mas assim, nenhum protagonista. Sim. Então eu queria que as minhas aventuras, né, da Letícia, que tivesse uma menina como personagem principal para poder mostrar para as meninas que elas podem ser corajosas, que elas podem ser aventureiras, que elas podem fazer o que elas quiserem. Então, por isso a escolha, né, da Letícia sendo a principal. Gostei muito disso. Então, na sua opinião, como que a leitura auxilia no processo educativo das crianças e jovens? Bem, a leitura, na verdade, ela abre portas, né? Abre portas, abre janelas, abre o mundo para as crianças, né? Então eu vejo que se as crianças, elas conseguem, na leitura, ter conhecimento de, né, além delas ampliarem, por exemplo, vocabulário, aprender a escrever melhor, elas vão ser também mais críticas, elas vão ter mais conhecimento do mundo. Então, nesse livro, ele é sempre doado para instituições que trabalham com crianças, creches, escolas, e eles fazem oficinas de leituras, e nessas oficinas eles discutem o livro e muitos me convidam para poder falar sobre o livro. E nesse momento, os questionamentos, o que eles comentam, é muito interessante para mim, eu aprendo também com as crianças, né? Então é uma troca, na verdade. Sim, uma troca de conhecimento, né, de interação. O livro que você escreveu é uma aventura, mas também muita instrução sobre o meio ambiente. A literatura e ficção são boas pontes para essa conscientização? Com certeza, porque eles vão aprender, né, esses conteúdos que fazem parte mesmo da ciência, que eles estudam no ensino fundamental, da biologia. Eles vão aprender de uma forma mais leve, de uma forma mais lúdica, e assim, até brincando, por exemplo, nas oficinas, estimula, por exemplo, uma outra questão que estimula é, por exemplo, a criatividade. Eu até trouxe aqui para te mostrar. Isso aqui, eles nas oficinas, essa aqui foi numa... Pois é, além deles trabalharem a leitura, eles desenvolvem também trabalhos de arte, então estimula tudo isso nas crianças. Esses aqui já fizeram um desenho que eu fiquei assim, maravilhada, né? Assim, isso aqui é uma criança, eu nem lembro de quantos anos, mas esses dois aqui foram lá numa ONG em Angra dos Reis que eu fiz o lançamento do livro. Como foi trabalhar com o ilustrador Dan Aroeira? Ai, foi maravilhoso. Foi assim, tranquilo. Eu amei as ilustrações. Eu também. Eu já conheci o trabalho dele, ele era meu colega na universidade que eu trabalhava. Sim. Então a gente se encontrava na sala dos professores, dando aula em cursos diferentes. Né? Então eu trabalhando na biomedicina. Sim. E ele trabalhando no jornalismo, na publicidade e propaganda. E eu já tinha visto uns quadrinhos que ele tinha desenhado, ele desenhava assim super bem. Eu amo os quadrinhos dele, gente, eu amo mesmo. Cada desenho mais lindo do que o outro. Era um estilo que eu gostava, né, assim, dos mangás. Os mangás, né, os traços assim bem delimitados, então eu gostava. Então um dia conversando com ele, eu falei sobre o livro, e isso foi antes da pandemia. Aí logo começou a pandemia, eu já tinha acabado de escrever o livro em 2020, e aí começou a pandemia. E aí a gente começou a falar pela internet, pelo telefone, pelo WhatsApp, né? E aí ele leu o livro, gostou, ele falou, eu tenho que também ser uma coisa que tenha relação com o que ele faz, com o que ele gosta. E aí ele começou a desenhar. E assim, eu sou muito exigente, porque exigente assim, eu queria que ele
colocasse no papel o que eu imaginava de cada personagem. E, por exemplo, a Letícia, eu considerei muito a minha filha mais nova, assim. Ela é curiosa, corajosa, então eu me baseei nela para poder desenvolver a Letícia. Então, eu queria que a Letícia parecesse com ela, mas parecesse com ela quando ela tinha 12 anos. Então, eu mandava fotos, aí até que ele pegou o que eu queria. E cada personagem a gente foi desenvolvendo assim, porque cada um eu já imaginava como que eles seriam. E foi super tranquilo, então. E as tartarugas também, porque eu queria a tartaruga verde, que é a tartaruga que aparece no livro de Angra dos Reis. No Brasil a gente tem 5 espécies de tartarugas diferentes, elas são bem diferentes. E eu queria que ele desenhasse a tartaruga verde, então mandei também e ficou perfeita. A ilustração dele ficou exatamente o que eu queria, então foi muito, muito legal. E ele é uma pessoa muito bacana. Quando eu li esse livro, eu achei que ficou muito assim, super legal. O texto que vinha totalmente de acordo com o desenho. Eu achei os desenhos lindos e um texto incrível. Pra mim, foi uma sensação maravilhosa. Eu fico muito feliz, Bebel. Explica pra gente, então, como que foi essa parceria com o Instituto Gil Nogueira? Não, foi uma parceria, assim, muito bacana. Porque eu tinha esse sonho, então, de trabalhar, né, com crianças, né, considerando tudo que eu tinha vivido nos meus projetos da universidade, a dificuldade que eu percebia as crianças, os números reais que a gente tem, né, no Brasil, dessa questão do analfabetismo funcional. Mas assim, eu ia alcançar muito pouco. Assim, no primeiro ano do livro, eu lembro que eu fiz um levantamento, assim, eu tinha conseguido que ele foi lançado em 2021, fazem 5 anos do lançamento, esse ano, e eu tinha conseguido que umas 300 crianças lessem o livro. Considerando cada projeto, eu fui levantando assim, eu doava para uma instituição que tinham 50 crianças, então eu considerava que as 50 tinham lido. Era assim, uma estimativa bem positiva. Então eu imaginei umas 200, 300 crianças. E depois eu não ia conseguir tanto ampliar isso. Mas já era alguma coisa, essas crianças, eu ia lá, conversava com elas, e eu acompanhei, algumas depois fizeram vestibular, passaram no vestibular. Então assim, eu fiquei super feliz de ver que esse tipo de trabalho, ele dá resultado. Né? Não só do meu livro, mas de todos os trabalhos que essas instituições fazem. E aí eu tenho uma amiga que comprou o livro para dar para crianças de uma fazenda, que ela é proprietária, então as crianças lá no meio rural, ela queria, né, levar esse livro para eles. E ela comprou um a mais e deu para uma outra pessoa que ela conhecia, que administra esse Instituto Gil Nogueira. Entendi. Que depois eu sei que vai ter uma entrevista, eu não vou falar muita coisa. Mas sem spoiler, né? Mas o que é bacana? Eles mandam o livro para Minas Gerais inteira, para escolas por todo o estado. E então o meu livro, ela deu para essa pessoa. A Patrícia gostou do livro, pediu a psicopedagoga do Instituto para poder fazer uma avaliação. Ela também achou que era interessante, que era um conteúdo que interessava para eles. E o livro, então, ele foi selecionado para caixas que vão para crianças de 10 a 11 anos. E, então, assim, multiplicou muito. Hoje eu já não sei nem quantas crianças leram, porque essas caixas são montadas, são enviadas para escolas e a cada 6 meses eles vão trocando. Então, assim, uma mesma criança pode, ao longo de 5 anos, ler vários livros diferentes. E o meu livro, então, ele vai ser lido por muitas crianças. Sim. Então, assim, o meu sonho, assim, ultrapassou o que eu tinha planejado, né? Porque eu consegui ampliar com o Instituto Gil Nogueira. Sim. Então, Ana Amélia, quem quiser achar esse livro aqui para comprar, onde que vai encontrar? Eu tenho o Instagram do livro, que depois eu vou pedir a Bebel para você colocar aí embaixo, né? As Aventuras de Letícia. Aí você coloca o @ né? As Aventuras de Letícia lá. E no Instagram, então, as pessoas podem me mandar mensagem. Eu mando pelos correios, eu mandei para vários lugares do Brasil. E aqui em Belo Horizonte eu até levo, dependendo da região que a pessoa morar. Vou ter o maior carinho de entregar em mãos para as pessoas. E se é alguma instituição que trabalha com crianças, os livros são doados. Então, se for para alguma instituição, também é só me procurar que a gente providencia a doação. Entendi. Você ouviu. Fique esperto, já dá uma olhada lá. Não dá para perder essa oportunidade. Tenho certeza que você vai amar esse livro. É super divertido. E você já vai lançar uma segunda edição dele, não é?
Agora é uma outra história, mas continuando com a protagonista, Letícia. Então vai ser as aventuras de Letícia e uma outra história que também tem relação com a biologia. Aí vai ser com a microbiologia, que é uma área também que eu adoro. Sim, Então... já fica de olho aí no Instagram. Ana Amélia, foi muito bom ter você na entrevista. Eu amei conhecer um pouco mais sobre a sua área de estudos e como você se envolveu com a literatura para crianças e jovens. E conhecer mais sobre o livro também, foi incrível. Muito obrigada. Bebel, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. E sempre que você precisar, pode me convidar. Quando tiver o livro 2, volto aqui pra gente conversar de novo. E você vai amar conhecer o livro 2 também, hein? Ana Amélia, então eu vou aproveitar agora que a gente está conversando mais sobre o livro e eu quero te pedir para você assinar, dar um autógrafo no meu livro. Você faria isso? Claro, vai ser um prazer. Isso eu. Muito obrigada, Ana Amélia. Amei. Não sou dama, mas estou desenvolvendo uma tartaruguinha. Amei, muito obrigada. Porque meu livro vai ficar muito especial com seu autógrafo aqui. Mais especial. Muito obrigada. Aqui no meu canal você aprende e se diverte. Encerramos por hoje o Talk Show da Bebel e nos vemos no próximo.